Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do nosso primeiro workshop de criação de matriz de bordado no programa Embird. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo Santana da Freehand, sou o criador desse workshop e eu quero te mostrar nesse workshop como que pessoas reais e pessoas comuns aprenderam a criar matriz de bordado do absoluto zero. Quando eu digo pessoas comuns, eu quero dizer pessoas como você e eu, que talvez não tem toda a habilidade ou expertise em computador, em criação de matriz, em máquina de bordado. Como que essas pessoas realmente chegaram nesse resultado, como que essas pessoas conseguiram realizar o seu sonho, que é criar suas próprias matrizes de bordado e não depender mais de programadores, não depender mais dessas doações de matriz de bordado. Então nesse workshop eu estou explicando e vou continuar explicando isso para você. Porém nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu vou explicar para você na parte prática o que eu expliquei no vídeo de ontem e no vídeo passado. Nós vamos para a parte prática, nós vamos fazer a aula do dragão. Nós vamos desenhar junto usando a técnica de redesenhar. Bom, se você não viu o vídeo de ontem, eu aconselho que você realmente veja o vídeo de ontem, porque lá tem bastante coisa que eu expliquei para você. Falei que o mercado de bordado tem crescido bastante, contei um pouco da minha história, como que eu cheguei nesse método, mostrei alguns depoimentos, mostrei bastante coisa. Então se você não viu esse vídeo, eu aconselho que você veja, para que você pegue o workshop completo, para que você dê sequência nesse passo a passo de criação de matriz de bordado. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que curtiram, que comentaram, que compartilharam. Eu quero agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco, né? Eu fiz o possível realmente para responder todos os comentários. É claro que nesse vídeo você vai poder deixar os seus comentários também. Então bora lá, vamos para a parte prática. Então pega aí seu caderno, faça as anotações e vamos aprender agora mesmo como criar uma matriz de bordado do absoluto zero usando a técnica do redesenhar. E essa é a nossa primeira aula do curso de criação de matriz de bordado no Embird. Então, como eu já te expliquei, nós vamos aprender a como criar uma matriz de bordado do absoluto zero, como redesenhar uma matriz de bordado no Embird. A primeira arte que nós vamos trabalhar, ou imagem, é a imagem desse dragão aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o nosso Embird. Você vai dar um duplo clique no seu Embird, ele vai começar a carregar. E ele vai abrir essa interface aqui para você. Eu não vou explicar essa interface agora para você, porque não é necessário. Mais para frente eu vou estar explicando para você. E nós vamos direto para o lugar onde o Embird ele permite que você crie matriz ou que você tenha a edição de matrizes. Então aqui no painel superior você vai clicar nessa ferramenta aqui, né, no Launch Studio, que é o estúdio de criação do Embird. Você vai dar um clique e ele vai abrir essa tela para você, né? Essa tela aqui é a tela onde nós criamos as matrizes de bordado do zero no Embird. E à medida que eu for explicando para você, você vai fazendo junto comigo, pegue a sua agenda, vai anotando. Então eu não vou explicar tudo para você de uma vez para não ficar difícil. Eu vou parte por parte, porque assim fica mais fácil para você entender. Bom, talvez o seu Embird ele abriu de uma maneira um pouco diferente. E eu vou fazer algumas configurações, peço que você faça também para ficar o mais parecido com o meu. Isso é um pouco pessoal e opcional se você quiser fazer ou não, mas eu aconselho que você faça. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a cor do nosso bastidor. Então você vai vir aqui, ó, em Hoop, você vai clicar e tem essa parte aqui onde está escrito Hoop Color. Você vai dar um clique e ele vai abrir essa caixinha de cores. Aqui você pode colocar a cor que você quiser do seu bastidor. Vou colocar prata aqui só para você ver, ó. Coloquei prata, dei um OK e coloquei aqui em aplicar. E ó, ele vai mudar para prata ou para um cinza. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar com o fundo na cor branca. Então eu vou mudar novamente. Vou vir em Hoop Color e vou deixar a opção branca aqui. Vou aplicar e vai ficar branco porque é a maneira que eu mais gosto de trabalhar. A segunda coisa que nós vamos fazer, você vai vir aqui em View ou em tradução é visualização, né, visão. Você vai clicar e aqui você vai deixar exatamente como está o meu, né? Se algum desses aqui não estiver selecionado, você vai selecionar para que eles fiquem exatamente como está o meu.
O mais importante deles, que é opcional também, é esse grid aqui, que são as grelhas ou as grades. Ó, eu vou clicar e ele tira, ele fica só um quadrado branco. Eu não gosto de trabalhar assim, então eu vou clicar em View e vou clicar em Grid, né, nas grelhas, e vou deixar ela ativada novamente, porque é assim que nós vamos trabalhar. Bom, feito essas duas alterações básicas, então vai ficar assim a interface do nosso Embird. E agora nós vamos começar a criar a nossa matriz de bordado do absoluto zero. A primeira coisa que nós precisamos fazer é trazer aquela imagem do dragão para cá. Então você vai vir aqui em Image, que é imagem. Você vai vir aqui em Import, que é importar. O atalho para ela é Ctrl I. Você vai dar um clique e ele vai abrir na área de trabalho, que é onde está o meu dragão. Eu aconselho que você deixe as suas imagens sempre na área de trabalho, porque assim fica mais fácil para você trabalhar. Então tá aqui, aula 01, eu vou dar um clique e ele vai abrir a minha imagem. Vou colocar abrir, aqui você dá um yes e ele abriu o nosso dragão. Bom, com a nossa imagem aberta, se o seu dragão não estiver aparecendo, você tem que clicar aqui em normal. Aqui as várias maneiras que o Embird ele te mostra a sua matriz. Eu não vou explicar agora, vou explicar um pouquinho mais para frente, mas é importante que você deixe aqui em normal para ele aparecer o seu desenho. E agora nós vamos criar essa matriz de bordado no Embird. Então você vai vir aqui nesta ferramenta aqui, ó, onde tem esse desenho. E é sempre bom lembrar que quando você clica na ferramenta, né, você passa o mouse por cima, aqui embaixo ele fica o nome da ferramenta. Então essa ferramenta que nós vamos pegar, ela chama Create Fill Objeto, ou seria criar objeto de preenchimento. Você vai dar um clique nessa ferramenta. É sempre bom lembrar que nós vamos usar o atalho de zoom no Embird, o zoom e essas barras laterais. Então quando você rola a bolinha do mouse para frente, que é aquela bolinha que chama scroll, ele dá um zoom para frente, né? Ele dá o zoom. Quando você volta a bolinha, ele tira o zoom, ele deixa dessa maneira aqui. Então para frente ele dá o zoom e para trás ele tira o zoom, e você consegue mexer nessas barras laterais aqui também, que nós vamos estar usando essas barras laterais. Bom, depois que você clicou na ferramenta que eu falei para você, ela já está selecionada, a Create Fill Objeto. Você vai clicar aqui nessa caixinha, no Midpoint Filter. Você vai clicar e nós vamos começar a redesenhar essa matriz. Bom, após ter clicado aqui, você vai dar um zoom no começo da cauda desse dragão ou dessa serpente, e você vai dar um clique com o seu botão esquerdo do mouse. E aí você vai dando outro clique. E observa que quando você vai dando um clique, ele vai dando a direção da linha, né? Ele vai contornando o nosso dragão. Então nós vamos contornar o nosso dragão, chegando sempre o mais próximo do nosso dragão, ó. Tô desenhando aqui para você ver. Um exemplo que você está desenhando e você errou. Como que você faz? Aperta a tecla Delete, ó, e ele vai deletando os pontos que você não quer. Então eu vou voltar a desenhar aqui, ó, e você vai chegando o mais próximo da linha do seu dragão. Então é bem simples, você vai clicando com o botão esquerdo do mouse e ele vai dando a direção. É claro que depois a gente consegue também reeditar esses pontos, né, e mudando esses pontos. Tirei um pouquinho do zoom para ir ficando da melhor maneira que a gente queira. Então continuo contornando o meu dragão. Errei, vou apertar um delete e continuo aqui, ó. Delete. Então essa aula ela é bem simples, né? Mas ela é muito importante porque é com base nessa ferramenta e com base nesse princípio de redesenhar um desenho, né, de fazer o contorno de todo o seu desenho, que nós vamos criando uma matriz de bordado do zero.
Então você sempre vai chegando mais perto da linha, né? Não precisa ter pressa, porque é normal, talvez no começo você não conseguir acertar, digamos assim, de primeira, ficar com alguns defeitinhos, mas o mais importante é você ir contornando o seu dragão. E depois a gente vem corrigindo também se ficou com algum probleminha. Eu vou mostrar a ferramenta que faz essa correção para você deixar melhor. Dei um zoom. E continuamos a redesenhar o nosso dragão. Muito importante quando você chegar aqui, que tiver um biquinho que ele vai fazer um canto quadrado, você vai clicar aqui, ó, vai desmarcar essa caixinha, você vai clicar, e aí você vai marcar ela novamente e vai clicar de novo. Porque senão ele vai fazer essa curva meio arredondada, né? E não é isso que a gente quer. Vou clicar aqui de novo, e clico aqui, volto, e clico aqui de novo. Acho mais fácil do que você ter que vir consertar depois, já que você está aqui mesmo. Vou clicar aqui, ó, e volto. Quando você coloca a seleção daquela caixinha que a gente está colocando e tirando, quando ele está com a caixinha selecionada, ele faz um ponto mais arredondado, digamos assim. Ele vai fazendo a curva do desenho. Observa que aqui eu não subi no chifre, né, do dragão, eu passei direto, e aqui na asa a gente vai passar direto também, porque esse dragão ele vai ficar em 3 partes separadas diferentes. Eu vou explicar para você por quê, né? Você vai continuando desenhando o seu dragão. Ele vai ficar em 3 partes porque uma matriz de bordado não é somente você redesenhar ela, mas é você saber também como que você divide ela para que as outras partes fiquem diferente, né? Uma parte diferente da outra, e você consiga realmente dar uma vida, uma cara no seu desenho, para que ele não fique um desenho chapado num ângulo só, para que você consiga colocar vários ângulos dos objetos diferentes para ficar mais bonito a sua matriz. Então aqui sempre usando o lado esquerdo do mouse, você vai clicando, chegando mais próximo da linha aqui, ó, errei, só dá um delete, ele volta, né, e você continua a desenhar. Então a gente vai fazendo isso até a gente chegar no fim do nosso dragão. Cheguei aqui, o mais próximo, ó, você pode dar um Enter no seu teclado, que ele vai ter fechado o seu dragão. Bom, quando você der um Enter, ele vai ficar dessa maneira aqui. E aí a gente precisa criar os pontos, ou gerar os pontos, né? Então você vai vir aqui nessa ferramenta, ó, Generate Stitches, ou gerar pontos. Você vai clicar nela, vai carregar um pouquinho, e aí ele vai gerar os pontos. Aqui eu estou criando a matriz com os pontos ou com as linhas azuis, mas talvez o seu esteja de outra cor, mas é normal. Bom, criou os pontos, agora eu vou te explicar essa parte aqui de baixo, ó. Então se você clicar aqui em imagem, ele vai ficar só a imagem do dragão que nós estamos desenhando. Se você clicar em vetor, ele vai ficar só os pontos, né, sem o desenho que estava embaixo. Se você clicar em 3D, ele vai realmente mostrar para você os pontos do dragão que nós estamos fazendo. Esse 3D Mate, ele muda apenas um pouquinho da cor, né, mas é a mesma coisa do 3D. O Flat, ele vai mostrar só
como se fosse o vetor, né, a imagem aqui do nosso dragão. Esse 1.1 ele muda um pouquinho, mas é quase que a mesma coisa. Esse sim, que seria para simular o bordado, eu não vou clicar agora, eu vou te mostrar só no final. O DP Map ele mostra dessa maneira verde aqui. E o raio-x, né, o X-ray, ele vai mostrar como se fosse um raio-x realmente da sua matriz. Então é dessa maneira que ele mostra o Embird e as visualizações da sua matriz. Vou clicar aqui de novo em normal, que é dessa maneira que a gente vai usar. Bom, criamos a primeira parte do nosso dragão, que foi a parte do corpo, né, dessa serpente aqui. Agora a gente vai criar o chifre e depois nós vamos criar a asa. Então vou dar um zoom aqui para aproximar um pouco, ó. Nós vamos criar usando a mesma ferramenta, que é a ferramenta Create Fill Objeto, ou criar um objeto em preenchimento. Clico nela, sem estar selecionado nada. E aqui é muito importante que você vai dar o primeiro clique um pouco longe, ou na verdade para dentro do seu bordado, porque senão depois ele vai desencaixar. Então eu posso clicar aqui, ó, e aí eu vou contornando o desenho como a gente já tinha feito. Vou chegar aqui numa pontinha, vou desmarcar aqui, ó. Clico aqui, vou chegar um pouquinho para cima. Clico aqui, vou selecionar de novo e posso vir descendo aqui, ó. Vou dar um zoom pra gente ver. Vou desmarcar aqui de novo, ó. Cheguei o mais perto, vou dar um Enter no meu teclado, ele vai fechar o nosso objeto. Fechou, clico aqui em Generate Stitch ou gerar pontos. Ele vai gerar os pontos também. E aí nós vamos desenhar a asa agora. Então vou dar um zoom aqui, pego a mesma ferramenta de criação de objeto, vou entrar um pouquinho para dentro da asa aqui, ó. E vou selecionando aqui, ó. Vou selecionar a caixinha de novo e vou clicando nos meus pontos. Mesma coisa que nós já estávamos fazendo, né? Você vai chegando mais próximo da direção do seu desenho. Vou tirar um pouco o zoom aqui, ó. E você pode ir redesenhando o seu dragão. Cheguei na asa, vou desmarcar aqui, ó. Clico, marco de novo. E venho dando a direção nos fiozinhos aqui, para ele contornando a asa do nosso dragão. Cheguei mais perto aqui, dou um Enter, ele vai fechar. E aí nós clicamos para gerar os pontos. Ele gerou os pontos. Vou clicar aqui em 3D. Ele vai mostrar como que está ficando o nosso dragão. Veja só como está ficando o nosso dragão. Então nós criamos o corpo do nosso dragão, criamos o chifre e criamos a asa do nosso dragão. Então você criou 3 partes da sua matriz. Então aí você observa aqui do lado, nessa barra lateral, que tem as 3 partes do nosso dragão, ó. Primeira, que é o corpo, a segunda, que é o chifre, e a terceira, que é a asa. Eu vou ensinar para você como pintar, né, esse dragão. Eu particularmente sempre gosto de usar a cor vermelha, que eu acho que é uma cor mais viva. Então eu vou pintar de vermelho, mas você pode pintar da cor que você quiser. Então você vai clicar aqui na cor, ó, vermelho, você vai arrastar para cima do objeto e ele vai pintar. Muito simples, clica na cor que você quer
e arrasta para cima do objeto. Clico na cor que eu quero. Vou pegar o rosa aqui para você ver, ó, e arrasto para cima. Então vou deixar o dragão todo vermelho, que assim fica mais fácil para mim, é a maneira que eu gosto de ver. Então tá aqui o nosso dragão feito, né, pintado de vermelho. E agora eu vou mostrar para você essa ferramenta aqui que eu não tinha mostrado, que é o simulador, para ele simular como se fosse bordar. Se você der um clique nela, ó, ele vai começar a simular como se sua máquina realmente estivesse bordando essa matriz. Aqui do lado você tem o controle, né? Aqui ele está bordando normal, ó. Se eu colocar em 3D, ele vai mostrar as linhas já, ó. Fez todo o contorno. Tá fazendo o ponto de suporte, que é o que eu chamo de amarração, e eu vou explicar para você depois. E ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, e ele vai começar a fazer toda a nossa matriz. Lembrando que esse ponto que nós fizemos, esse é o ponto tatame, né? Então ele tá preenchendo aqui, ó, todo em ponto tatame. Vou esperar ele bordar até o fim para você ver. Então ele bordou todo o nosso desenho, fez a simulação de todo o nosso desenho e voltou aqui para 3D. Agora nós vamos salvar esse dragão. Você vai vir aqui em design, ou seria desenhar, né? Você vai dar um clique e você vai vir aqui em save as, que seria o salvar com. Você vai clicar e aí ele vai pedir para você onde você quer salvar. Eu gosto de salvar na área de trabalho. E aqui eu vou salvar com o nome dragão. Lembrando que é sempre bom você não colocar nenhuma acentuação, porque senão na hora de você colocar na sua máquina, talvez ele não leia a matriz por causa da acentuação. Então deixa sem, vou colocar dragão. E aqui embaixo, ó, se você reparar, ele está em Bird e o formato dessa matriz é EOF. Esse formato EOF é um formato que ele permite que você faça edições de novo nessa mesma matriz. Então, se você precisar fazer alguma alteração nesse formato EOF, você faz as alterações. Então, nós vamos clicar em salvar e ele vai ter salvo aqui, ó, dragão no formato EOF. Agora nós vamos salvar de novo, só que no formato da sua máquina, em DST, em GF, no formato que a sua máquina leia. Então nós vamos clicar aqui, ó, em Compile, né, que ele vai salvar no formato que você quer. Então você vai clicar, ele vai mudar para essa página e aí automaticamente ele vai te perguntar em qual versão você quer salvar. E aí você vai escolher a versão da sua máquina. Lembrando que você pode salvar em mais de uma versão também, em quantas versões você quiser de uma só vez. Então aqui está selecionado o PES, ó, eu vou deixar em PES, vou salvar em PES. Aí você dá um OK. O nome vai ser dragão também, tá aqui em PES. Clico em salvar. E vai fazer essa perguntinha, né, se eu desejo salvar desse tamanho mesmo. Eu vou dar um yes. A versão aqui você deixa essa de baixo, dá um OK. E ele vai ter salvo a nossa matriz, ó. Vou clicar aqui para você ver. Tá aqui a nossa matriz em pé salva. Então aqui tá o arquivo EOF, que é o arquivo de edição, e aqui o arquivo se você fosse salvar na máquina. Então nessa aula eu quis mostrar apenas isso para você. Como que nós aprendemos a criar uma matriz desenhando ou redesenhando ela. Eu sei que a matriz ainda ela tá bem feia, né, digamos assim, está só o contorno dela. Mas foi justamente para você ir pegando a habilidade com essas primeiras ferramentas e a habilidade com o mouse e o teclado para você ir criando os contornos da sua matriz, para você ir redesenhando. Ok? Essa primeira aula, bem simples, mas na próxima aula vai ter muito mais. Lembrando que essa aula tem uma tarefa para você fazer, então não passe para a próxima aula sem antes ter concluído a tarefa dessa aula. Eu te espero no próximo vídeo.
Bom, muito boa essa aula, né? Eu espero que você tenha assistido, feito as suas anotações, eu espero que você realmente tenha aprendido. Bom, eu quero que você entenda que esse é o primeiro passo para a gente começar a criar novas matrizes. Então, amanhã tem muito mais. Amanhã eu vou estar liberando outro vídeo para você às 9 horas da manhã. Então, presta atenção, às 9 horas da manhã vai estar liberado o nosso terceiro vídeo. Vai chegar no seu e-mail também, na caixa de entrada, lixo eletrônico ou caixa de spam, e você vai poder assistir esse vídeo. O que vai ter no vídeo de amanhã? No vídeo de amanhã eu vou explicar para você os 4 princípios fundamentais para criar uma matriz de bordado usando esse princípio que você já aprendeu do redesenhar. Como que você coloca essa técnica de redesenhar nos próximos pontos, nas próximas matrizes. Então é 4 princípios fundamentais, 4 princípios chaves que vai dar sequência no seu aprendizado, ok? Então você não pode perder o vídeo de amanhã. Lembrando que eu vou liberar matrizes gratuitas para você baixar também. Bom, eu quero que você faça algo por mim. Rola sua página aí para baixo, vai ter o local para você deixar os seus comentários. Se você teve alguma dúvida nessa aula, se você não entendeu alguma coisa, se faltou alguma coisa, eu quero que você deixe seus comentários, ok? Deixa aí os seus comentários, suas dúvidas, que a gente realmente vai fazer o possível para responder todos os comentários. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Curte, compartilha esse vídeo, abençoa mais pessoas e eu te espero amanhã na nossa terceira aula, no nosso terceiro vídeo desse workshop. Tchau, tchau! Queria falar aqui do curso do Leonardo Santana, tá? Que é um curso que eu queria falar que é um curso muito legal, um curso muito bacana, um curso muito bom mesmo, tá? É um curso que se vocês comprarem, vocês não vão se arrepender de comprar esse curso aí, porque realmente a gente aprende do absoluto zero, que nem ele fala, né? Até uma pessoa que não tem muito conhecimento com computador pode aprender, entendeu? Geralmente a pessoa aí compra uma máquina, mas não sabe mexer muito no computador. Mas ele não ensina você a mexer no computador, é só no programa que a gente vai usar pra tá criando as matrizes aí, entendeu? Então, muitas pessoas podem estar fazendo esse curso porque vão aprender de verdade, tá? Aí assim, lá no site dele, que antes de comprar, ele fala bastante do curso dele. Ele fala as ferramentas que a gente vai aprender a usar, o tipo de ponto que a gente vai aprender, né? Que é ponto cheio, ponto corrido triplo, ponto tatame, vários tipos de ponto, tá? E realmente a gente aprende todos esses tipos de ponto da melhor forma possível, tá? Eu aprendi, cara, muito bem, tô muito satisfeito com esse curso aí. E assim, eu queria mostrar aqui um bordado que eu fiz, que é um bordado de unicórnio, tá? Ó. Esse bordado aqui, que é um bordado de unicórnio, fiz aqui numa toalhinha de lavabo, tá? Então aqui já é a matriz bordada que eu fiz com tudo que eu aprendi aí no curso, tá? E essa aqui é uma matriz que eu considero de nível médio, assim, tá? Aí essa foi a imagem que eu peguei aqui da internet, tá bom? Então vocês podem ver aqui que o bordado ele ficou super fiel aqui à imagem da internet, tá? E para fazer um bordado desse, né, a gente usa todos os tipos de ponto que ele fala antes de comprar o curso, que é ponto corrido triplo, ponto de contorno. Então eu usei tudo que eu aprendi no curso aqui para fazer esse unicórnio aqui. E eu, assim, esse unicórnio ficou bem legal, tá? E ficou bem legal, ficou bem parecido com a imagem que eu peguei aqui da internet, tá? E assim, ó, esse curso pra mim ele tá sendo muito bom, porque antes eu trabalhava para empresas, né? Empresa de telemarketing, cobrador, mercado e tal, né? E o bordado eu ganhava uma renda extra, tá? Só que assim, agora com esse curso eu tô trabalhando como programador de bordados agora para lojas de bordado, né? Que é uma coisa que eu queria bastante, tá? Né? Programar matrizes para lojas de bordados. E além de trabalhar como programador, eu também tenho a minha máquina de bordar. Então eu trabalho com vários trabalhos bordados por fora da loja, entendeu? Então eu só consegui, no caso, trabalhar como programador depois que eu fiz o curso. Eu nem cheguei a terminar o curso final e eu já consegui esse emprego, entendeu? Em curso B. Então, no caso, esse curso ele tá mudando a minha vida, porque eu tô conseguindo alcançar os meus objetivos graças ao curso, tá? Então, realmente, eu não tenho nada do que falar desse curso, é um curso muito bom, tá? É só se você se dedicar mesmo a partir do momento que você comprar, tá? Tem, após cada aula que ele ensina, para cada ponto, por exemplo, uma aula de ponto cheio, tá? Ele vai lá, depois ele passa uma tarefa para você fazer a tarefa. Então, você não vai aprender só na aula, fazendo a matriz que ele vai estar ensinando na aula. Quando você faz a tarefa, você pega muito mais conhecimento, pega muito mais rápido a ferramenta que ele está te ensinando a usar, entendeu? Então assim, eu não tenho nada do que falar desse curso, tá? É um curso muito bom mesmo, é um curso bem legal, tá?
Ele não tá mentindo em nada do que ele tá falando. Ele ensina muito bem nas aulas, qualquer pessoa aí pode estar aprendendo a mexer no programa que a gente usa, que é o Wilcom, para programar as matrizes, tá? E assim, eu tô muito satisfeito com esse curso mesmo, porque eu já tô trabalhando pra mim e tô ganhando um dinheiro bem legal, tá? No caso, programando e trabalhando com a máquina. Como eu tenho a máquina, eu trabalho em casa com a máquina e como programador, tá? Então é assim, no caso, não tenho do que falar, tá? Se vocês comprarem esse curso, vocês não vão se arrepender mesmo. Lá, tudo que ele tá falando lá antes de comprar o curso, nós aprendemos de verdade, é o necessário que você aprende para fazer sua matriz, qualquer tipo de matriz, entendeu? Então assim, compra lá o curso, se dedica, faz lá as tarefas, vê as aulas direitinho com paciência, que vocês vão aprender sem dúvida nenhuma, entendeu? Pode estar comprando o curso lá sem medo que vocês vão estar aprendendo, certo? Então a minha experiência foi essa aí. Eu tô programando praticamente qualquer imagem que eu pego na internet, lógico que umas demoram mais, outras menos, umas demoram bastante, entendeu? Mas eu tô fazendo qualquer imagem, né? Esse unicórnio que eu fiz, por exemplo, eu considerei ele uma matriz de nível médio. De nível médio pra cima, né? Você demora um pouquinho pra fazer ela. Mas o resultado que dá fica bem show, entendeu? Então aí você vai ter 100% de controle do seu negócio. Você vai, quando o cliente chegar pra você, não vai ter mais essa, não consigo fazer essa imagem. Aí você pode cobrar até mais, né? Porque você pode cobrar pela matriz e pode estar cobrando pelo trabalho. Aí, por exemplo, se o cliente quiser a mesma matriz em outro trabalho, você já não cobra, por exemplo, a matriz, né? Porque você já fez uma vez. Então aí você vai estar no controle também 100% da sua máquina, porque você vai entender melhor a sua máquina, que tipo de ponto que ela está fazendo. Porque geralmente a gente pega uma matriz da internet e ela tá com umas coisas que não tá tão legal. Por exemplo, geralmente o que acontece comigo, eu pego uma matriz da internet, aí na hora que tá bordando, ela borda uma parte que pra mim não precisava, né? Eu olho ela bordando, eu vejo que é desnecessário bordar aquela parte, tá em muita linha, muito ponto. E você sendo programador, você vai controlar tudo isso, você vai controlar a quantidade de ponto. Geralmente você pode fazer o mesmo desenho que você já tem, mas com menos ponto, para você ganhar tempo. No caso, quando você pega a matriz da internet, tem programador que não é tão cuidadoso fazendo. Então ele deixa a matriz muito pesada, com muito ponto, né? Então geralmente pegava uma matriz que forçava muito a máquina, né? Eu não gostava disso, geralmente até evitava de fazer essa matriz. Aí você sendo programador, você já controla isso, né? Você controla a quantidade de pontos para deixar o bordado leve, para não forçar tanto a sua máquina, cara, é bem legal mesmo, entendeu? Então é isso aí, né? Pode comprar o curso que vocês não vão se arrepender, vocês vão aprender mesmo, é só se dedicar, tá? Pode estar lá comprando que o Leonardo Santana ensina muito bem, entendeu? Tem lá o grupo do WhatsApp para você perguntar para outros alunos que já terminaram o curso para te responder. Você tem o contato direto do Leonardo Santana, que ele também vai te responder, entendeu? Então é isso aí, beleza? Pode estar comprando o curso lá que vocês não vão se arrepender, beleza? Falou!